Me chamo Olívia Silveira e tenho 35 anos. Já se sentiu apagado da sua própria história de família? Na semana passada, no evento de aposentadoria do meu pai, o ponto alto de sua carreira de 30 anos como diretor de um colégio de prestígio, fui literalmente chutada da mesa VIP na frente de 200 convidados. Não por causar um escândalo ou por chegar atrasada, mas por ser apenas uma professora do ensino fundamental que aparentemente envergonhava a família. Enquanto isso, a filha da minha madrasta, uma advogada de uma grande empresa, ocupou o meu lugar e a minha posição de herdeira no conselho de um fundo de educação de 5 milhões de reais. Eu fiquei lá, tremendo, humilhada a ponto de não conseguir expressar com palavras. Mas o que aconteceu a seguir? Quando meu marido, o discreto e humilde Marcos, se levantou e caminhou até aquele microfone, todo o salão de festas ficou em silêncio. O que ele revelou sobre quem ele realmente era mudou tudo em menos de 60 segundos. A expressão no rosto do meu pai, os murmúrios da plateia e, principalmente, a taça de espumante que escorregou da mão da minha madrasta. Jamais vou esquecer. Se você está vendo isso, por favor, se inscreva e me diga de onde você está assistindo. Adoraria saber se você já enfrentou rejeição familiar por não ser bem-sucedido o suficiente. Agora, me deixe levar você de volta àquela noite. O salão de festas de um famoso hotel em São Paulo brilhava com a importância do evento. Lustres de cristal jogavam uma luz dourada sobre as mesas redondas vestidas com toalhas de linho marfim. Cada arranjo de mesa tinha orquídeas brancas que provavelmente custavam mais do que as minhas compras semanais no supermercado. Aquilo não era apenas uma festa de aposentadoria. Era a grande final de Roberto Silveira, e ele tinha se certificado de que todos que importavam no mundo da educação estivessem lá para testemunhar. Meu marido Marcos e eu chegamos com 15 minutos de atraso por causa do trânsito na Marginal Pinheiros. Eu ajeitei meu vestido azul marinho, o mais bonito que eu tinha, comprado 3 anos atrás para minha cerimônia de premiação como professora do ano. Marcos estava elegante em seu terno preto simples, embora eu tenha notado que ele estava checando o celular com mais frequência do que o normal. "Tudo bem com o trabalho?" perguntei enquanto entrávamos no salão. "Só uns últimos detalhes", ele disse, apertando a minha mão. "Nada com que se preocupar." O salão estava lotado com pelo menos 200 convidados, membros da diretoria da escola, diretores de toda a região, grandes doadores e até mesmo jornalistas de um veículo local de educação. Um fotógrafo já estava tirando fotos perto do palco, onde uma enorme faixa anunciava: celebrando o diretor Roberto Silveira, 30 anos de excelência educacional. Meu pai estava perto da entrada em um terno cinza chumbo que provavelmente custou o equivalente a 3 meses do meu salário de professora. Patrícia, sua esposa há 4 anos, brilhava ao lado dele em um vestido de lantejoulas douradas, seu colar de diamantes reluzindo a cada riso forçado. Eles pareciam ter saído da capa de uma revista. "Olívia!" A voz do meu pai soou forte quando ele nos viu, embora o seu sorriso não chegasse aos olhos. "Você conseguiu vir." "Claro, pai, não perderia a sua grande noite por nada." O olhar de Patrícia percorreu meu vestido com uma decepção mal disfarçada. "Que bom que vocês vieram. A Jéssica já está aqui há 1 hora, fazendo contatos com os membros do conselho." Jéssica, a filha de Patrícia, a bem-sucedida. "O trânsito estava..." comecei. "Não precisa de desculpas." Patrícia me interrompeu suavemente. "Vamos levar vocês até a sua mesa." Enquanto caminhávamos pela multidão, percebi que uma equipe de jornalismo estava montando as câmeras perto do palco. Qualquer que fosse o anúncio que meu pai planejava para a meia-noite, ele queria que fosse documentado. O celular de Marcos vibrou novamente e ele olhou rapidamente para ele, sua expressão indecifrável. Algo naquela noite parecia diferente. A forma como Patrícia continuava a sorrir, a forma como meu pai evitava o contato visual direto e, principalmente, a forma como Marcos mantinha o seu celular por perto como se estivesse esperando por algo. Eu só não sabia ainda que estava prestes a ser apagada da narrativa da minha própria família. Os cartões de lugar na mesa VIP brilhavam como pequenas sentenças. Eu os olhei 2 vezes, depois uma terceira, meu estômago afundando a cada olhada. Roberto Silveira, Patrícia Silveira, Jéssica Martins, Davi Oliveira, membros do conselho, grandes doadores, sem Olívia Silveira. "Deve haver algum engano com os lugares", eu disse,
tentando manter a voz leve. Patrícia apareceu ao meu lado, seu sorriso tão afiado quanto cristal. Ah, o Roberto não te disse que tivemos que fazer alguns ajustes de última hora? Restrições de espaço, entende? Eu olhei para a mesa. 8 cadeiras, 7 cartões, um assento vazio, bem ao lado de onde Jéssica já estava sentada, sua mão descansando nas costas da cadeira enquanto ela conversava animadamente com Davi Oliveira, o presidente do Conselho do Fundo de Educação. Mas eu sou a filha dele, eu disse baixinho. Claro que você é, querida. Você está na mesa 12, bem ali. Patrícia apontou para uma mesa lá atrás, meio escondida atrás de uma coluna decorativa com os outros professores da região. Não vai ser legal? Vocês terão tanto em comum para conversar. A mandíbula de Marcos se apertou ao meu lado. Este é o jantar de aposentadoria do pai dela. E ficamos muito felizes que vocês dois puderam vir, Patrícia respondeu suavemente, já se virando. Jéssica, querida, conte ao Sr. Oliveira sobre a sua última vitória em um caso. Jéssica olhou para cima, seu sorriso perfeitamente ensaiado. Ah, Olívia, nem te vi aí. Você não parece à vontade. Os olhos dela varreram o meu vestido de 3 anos atrás. Patrícia estava apenas contando a todos sobre a minha promoção à associada sênior, a mais nova da história da empresa. As palavras doeram exatamente como era a intenção. Eu fiquei paralisada, observando a ausência do meu cartão de lugar como se fosse uma profecia. Meu pai se aproximou, ajeitando a sua gravata. Pai, por que não estou na sua mesa? Ele se remexeu desconfortavelmente. Patrícia achou que seria melhor para fazer contato se a Jéssica. Ela tem algumas conexões que podem beneficiar o fundo. Você entende, não é? É só negócio. Só negócio. Meu próprio pai havia tornado a minha exclusão em uma decisão de negócios. Marcos deu um passo à frente, sua voz calma, mas firme. Onde exatamente a Olívia deve se sentar? A mesa 12 está perfeitamente bem, meu pai disse, evitando o meu olhar. Muitos educadores ilustres estão lá. Educadores ilustres era o código para as pessoas que não importavam o suficiente para a mesa VIP. O riso de Jéssica ecoou enquanto ela tocava o braço de Davi Oliveira, discutindo algo sobre patrocínios corporativos. Ela estava sentada na minha cadeira, vivendo o meu momento. E todos pareciam perfeitamente bem com isso. O celular de Marcos vibrou. Ele olhou para ele e algo brilhou em sua expressão. Era satisfação? Vamos, eu sussurrei, puxando o braço dele. Vamos para a mesa 12. Mas eu não conseguia me livrar da sensação de que eu tinha acabado de ser rebaixada na hierarquia da minha própria família. A mesa 12 parecia um exílio. Enquanto caminhávamos pelo salão, a voz de Patrícia se sobrepôs à música clássica. Cada palavra era precisamente voltada para o máximo impacto. Esta é a Jéssica, minha filha, ela anunciou para um grupo de doadores. Associada sênior no escritório de advocacia Teixeira e Associados. Ela acabou de ganhar um caso multimilionário para a Fundação Petrone. Uma pausa e então... Ah, e aquela é a filha do Roberto, Olívia. Indo para o fundo. Ela ensina em uma escola pública, na Escola Municipal 58. A forma como ela disse pública fez com que parecesse uma doença. A mão de Marcos encontrou a minha debaixo da toalha de poliéster da mesa 12. Um mundo de diferença da seda da mesa VIP. Ao nosso redor estavam outros 5 professores, todos parecendo um pouco desconfortáveis em suas melhores roupas, claramente cientes de que estavam nos assentos de segunda classe naquele evento de primeira. Terceiro ano, certo? Perguntou a senhora Bastos, uma professora de matemática do ensino fundamental. Fiquei sabendo que você ganhou o prêmio de professora do ano no ano passado. Sim, eu disse, conseguindo dar um sorriso. Que maravilha, ela respondeu. Mas nós duas ouvimos a verdade não dita. Maravilha não te levava para a mesa VIP. Do outro lado do salão, a voz de Jéssica ecoava com confiança enquanto ela discutia direito tributário internacional com alguém do gabinete do prefeito. A cada poucos minutos, Patrícia gesticulava na direção dela, certificando-se de que todos soubessem que aquela era a filha dela, a bem-sucedida. Meu pai circulava pelo salão e eu contei. Ele apresentou Jéssica para 12 pessoas em 15 minutos.
Ele passou pela nossa mesa 2 vezes sem parar. Marcos apertou a minha mão com mais força. O celular dele acendeu com uma mensagem e eu consegui ver um vislumbre. Confirmação recebida. Pronta quando você estiver. O que é isso? Eu perguntei. Só trabalho, ele disse. Mas havia algo no seu tom que eu não conseguia identificar. Como você está se sentindo? Estou bem, eu menti. Não, você não está. Seus olhos castanhos encontraram os meus, firmes e calorosos, e você não deveria ter que estar. Da mesa VIP, uma nova explosão de risadas. Patrícia, agora, estava contando a alguém sobre o diploma de Direito de Harvard de Jéssica, alto o suficiente para que o nosso canto pudesse ouvir. Estamos tão orgulhosos do que ela conquistou. É preciso ter ambição de verdade para chegar a esses patamares. Ambição de verdade, ao contrário de ensinar crianças de 8 anos a ler, aparentemente. A senhora Bastos se inclinou com simpatia. Eventos de família podem ser complicados. Eu assenti, observando meu pai sorrir para Jéssica, enquanto ela lhe mostrava algo no celular, provavelmente seu último extrato de bônus. Enquanto isso, eu tinha 28 cartões de obrigado feitos à mão por alunos na gaveta da minha mesa, mas isso não se traduzia em oportunidades de networking. Marcos digitou algo rapidamente no celular e então o guardou. O que quer que você esteja planejando, eu sussurrei. Não faça, não vale a pena. Ele beijou a minha têmpora. Você sempre vale a pena. As luzes diminuíram um pouco quando meu pai subiu ao palco, batendo no microfone com a autoridade que ele tanto praticava. 200 rostos se viraram para ele, e o fotógrafo se posicionou para a foto perfeita. Obrigado a todos por se juntarem a nós esta noite. Meu pai começou, sua voz carregando a autoridade de diretor que eu tinha crescido admirando. Enquanto estou aqui, me preparando para fechar este capítulo da minha carreira, fico emocionado de gratidão. Ele começou a fazer os agradecimentos. O conselho escolar, outros diretores, grandes doadores. E então veio a parte pessoal. Meu coração acelerou. Sou abençoado com uma família maravilhosa. Ele disse, gesticulando para a mesa VIP. Minha linda esposa, Patrícia, que tem sido a minha rocha nestes últimos 4 anos. E estou especialmente orgulhoso nesta noite de ter Jéssica Martins aqui, a filha de Patrícia, que eu passei a considerar como minha própria. Como minha própria. As palavras me atingiram como água gelada. A Jéssica acaba de se tornar associada sênior na Teixeira e Associados, a mais nova na história da empresa. Direito em Harvard, com honras. Ela representa tudo o que esperamos que a educação possa alcançar: ambição, excelência e a vontade de chegar ao topo da sua área. O aplauso foi entusiasmado. Jéssica se levantou, acenando graciosamente, seu vestido vermelho de grife capturando toda a luz. O fotógrafo tirou várias fotos. Eu esperei. Com certeza agora ele mencionaria que a família é tudo. Meu pai continuou, passando a agradecer à equipe de buffet. Foi isso. A outra filha dele, a que havia seguido os passos dele na educação, não mereceu uma menção. 30 anos na educação, e ele não conseguia reconhecer a filha que se tornou professora. A senhora Bastos tocou meu braço gentilmente. Isso era de se esperar. Eu me surpreendi com a firmeza da minha voz. Mas por dentro, as memórias voltaram. Meu pai faltando à minha formatura na faculdade porque Patrícia tinha planejado um cruzeiro, esquecendo o meu aniversário por 2 anos seguidos. O jantar de Natal, onde a promoção de Jéssica dominou toda a conversa, enquanto o meu prêmio de professora do ano não foi mencionado. Sabe de uma coisa? Marcos disse de repente, sua voz com um tom estranho. Eu acabei de me lembrar de algo. O quê? A primeira vez que você me contou que tinha ganhado aquele prêmio de ensino, você estava tão empolgada que ligou para o seu pai imediatamente. Ele fez uma pausa. Ele disse que te ligaria de volta. Ele ligou? A resposta pairou entre nós, pesada como pedra. Não, ele nunca ligou de volta. No palco, meu pai estava agora contando uma história engraçada sobre seu primeiro dia como diretor. A plateia riu com carinho. Ele era charmoso, imponente, tudo o que um líder deveria ser, tudo o que um pai deveria ser, exceto para a filha, que o decepcionou ao escolher a paixão em vez do prestígio. O celular de Marcos vibrou.
Ele leu a mensagem e, pela primeira vez na noite, ele sorriu. O que foi? Eu perguntei. Só me lembrando porque eu me casei com uma professora, ele disse. E por que isso importa mais do que qualquer pessoa nesta sala percebe? Se você já se sentiu invisível na sua própria família, ou como se as suas conquistas não importassem por não serem brilhantes o suficiente, por favor, clique no botão de se inscrever. O seu apoio significa tudo, e eu adoraria saber. Você já teve que se opor a membros da família que não te davam valor? Compartilhe a sua história nos comentários abaixo. Eu estou lendo cada uma delas e ajuda a saber que não estamos sozinhos nessas lutas. Agora, me deixe contar o que aconteceu quando as coisas pioraram ainda mais. Porque o próximo anúncio do meu pai mudou tudo o que eu pensava sobre o meu lugar na família. Meu pai voltou ao microfone, sua expressão mudando para o que eu reconheci como sua expressão de anúncio importante. A mesma que ele tinha quando me contou que ia se casar com a Patrícia. Agora, para o grande anúncio da noite, ele disse, exigindo silêncio instantâneo. Como vocês sabem, o Fundo de Educação Silveira recebeu um generoso compromisso de 5 milhões de reais da Corporação Techadu. Murmúrios de apreço percorreram a plateia. 5 milhões era uma quantia substancial, mesmo para aquela audiência abastada. Este fundo fornecerá bolsas de estudo e recursos para líderes educacionais emergentes, meu pai continuou, e hoje à noite estou animado para anunciar quem ocupará o meu lugar no conselho de diretores do fundo quando eu me aposentar. Minha respiração parou. Era isso. A posição que ele tinha me prometido há 3 anos quando o fundo foi estabelecido. Quando eu me aposentar, Olivia, você vai continuar a tradição da família, ele tinha dito. A sua experiência em sala de aula será inestimável. Após uma cuidadosa consideração, meu pai disse, sua voz inchando de orgulho, tenho o prazer de anunciar que Jéssica Martins se juntará ao conselho como minha sucessora. O salão explodiu em aplausos. Jéssica se levantou, ajeitando seu vestido vermelho, acenando como se tivesse acabado de ganhar um Oscar. Patrícia sorria, secando os olhos com uma precisão teatral. Eu fiquei paralisada, incapaz de processar o que eu tinha acabado de ouvir. 3 anos de preparação, 2 anos de pesquisa sobre programas de bolsa de estudo para professores, incontáveis propostas que eu redigi para financiamento de salas de aula inovadoras. Tudo se foi. Jéssica traz uma perspectiva única, meu pai continuou. A experiência jurídica e as conexões corporativas dela ajudarão o fundo a crescer além de tudo que imaginamos. Experiência jurídica para um fundo de educação que ajuda professores. A mão de Marcos apertou a minha com tanta força que quase doeu. Essa posição era sua. Eu sei, eu sussurrei, mas era pior do que apenas perder a posição. Este fundo determinaria as alocações de bolsas de estudo para centenas de professores em todo o estado. Professores como eu, com quem Jéssica provavelmente nunca tinha falado fora daquela noite. Ela não sabia a diferença entre a Base Nacional Comum Curricular e os padrões estaduais. Ela nunca tinha passado um dia em uma sala de aula. Além disso, meu pai acrescentou, a Jéssica trabalhará em estreita colaboração com o nosso principal patrocinador, a Corporação Techadu, para garantir que a visão deles esteja alinhada com os nossos objetivos. A visão deles, não a visão dos educadores, não as necessidades dos professores, a visão corporativa. A senhora Bastos suspirou baixinho ao meu lado. Mas você é uma professora de verdade. Você entende o que nós realmente precisamos. Eu entendia, e era exatamente por isso que eu não fui a escolhida. Marcos se levantou abruptamente. Com licença por um momento. Aonde você vai? Fazer uma ligação, ele disse, sua voz com uma firmeza que eu nunca tinha ouvido antes. Isso muda as coisas. Enquanto ele se afastava, o celular já no ouvido, eu observei Jéssica recebendo as felicitações na mesa VIP. Minha herança transformada no degrau dela. O peso total do que eu tinha perdido me atingiu quando Davi Oliveira, o presidente do conselho, se levantou para elaborar sobre as responsabilidades da posição. O membro do conselho supervisionará a alocação de quase R$500 mil anualmente em bolsas de estudo para professores, ele explicou. Eles determinarão as prioridades de financiamento, selecionarão os beneficiários e moldarão o futuro do apoio educacional em nosso estado.
R$ 500.000 todos os anos para professores que desesperadamente precisavam de apoio. Eu pensei na senhora Valente da minha escola, que fazia turnos extras em uma loja de departamento nos fins de semana para comprar materiais para a sala de aula. Pensei em João, o professor do 2º ano que tinha iniciado uma vaquinha online para recursos de educação especial. Pensei nos meus próprios R$ 200 de gastos mensais em livros e materiais. Essa posição poderia ter mudado tudo isso. Eu preparei uma proposta abrangente. Jéssica estava contando alguém na sua mesa, alto o suficiente para que pudéssemos ouvir, com foco no desenvolvimento de liderança e programas de avanço administrativo. Avanço administrativo, não materiais de sala de aula, não retenção de professores, não as coisas que realmente importavam para as crianças que ensinávamos todos os dias. Meu celular vibrou com uma mensagem de texto de Marcos. Preciso que confie em mim. Algo importante está prestes a acontecer. Eu olhei ao redor, mas não consegui encontrá-lo na multidão. Aonde ele tinha ido? A voz de Patrícia cortou os meus pensamentos enquanto ela se dirigia a um grupo perto da nossa mesa, garantindo que todos pudéssemos ouvir. A Jéssica já identificou várias oportunidades de parceria com patrocinadores corporativos. Inovação de verdade, não apenas as mesmas velhas campanhas de caridade para salas de aula. Campanhas de caridade para salas de aula. Era isso que ela pensava dos nossos esforços de arrecadação de fundos? 2 anos, eu disse baixinho para a senhora Anara Bastos. Eu passei 2 anos pesquisando sobre o esgotamento dos professores, criando estratégias de retenção, desenhando programas de mentoria. Nós sabemos, ela disse gentilmente. Todos nós sabemos o que você fez por esta comunidade. Mas saber não importava. Não aqui. Não nesta sala, onde o sucesso era medido em horas cobradas e conexões corporativas. Meu pai estava de volta ao microfone. A Jéssica trará uma nova perspectiva para o financiamento da educação. Às vezes, é preciso um estranho para ver o que as pessoas de dentro não veem. Um estranho. Depois de 30 anos na educação, ele realmente acreditava que um estranho serviria os professores melhor do que uma professora de verdade. Meu celular acendeu com outra mensagem de Marcos. Observe Davi Oliveira. Isso é importante. Eu olhei para uma mesa VIP. Davi Oliveira estava lendo algo no celular dele, sua expressão mudando de um interesse casual para uma atenção aguçada. Ele olhou ao redor da sala, procurando por alguém. Antes de continuarmos, Davi disse, se levantando de repente, eu gostaria de esclarecer algo sobre os nossos patrocinadores corporativos. A sala ficou em silêncio. Isso não estava no programa. Patrícia parecia confusa. O sorriso de Jéssica vacilou um pouco. E em algum lugar na multidão, meu marido estava orquestrando algo que eu ainda não entendia. Eu não conseguia mais ficar sentada, não com 200 pessoas testemunhando o meu apagamento. Minhas pernas se moveram antes que o meu cérebro acompanhasse, me levando em direção à mesa VIP com uma determinação que eu não sabia que tinha. Pai, precisamos conversar. A conversa na mesa parou. 7 rostos se viraram para mim, incluindo o sorriso de escárnio perfeitamente composto de Jéssica. Agora não, Olivia. O tom dele carregava de autoridade de diretor que costumava fazer os alunos paralisarem. Sim, agora. Isso não pode esperar. Você está causando um escândalo. A voz de Patrícia era gelo envolto em seda. Estou? Porque eu pensei que estávamos celebrando a educação esta noite. Eu mantive a minha voz firme, profissional, o mesmo tom que eu usava com pais difíceis. Aquela posição foi prometida a mim há 3 anos. As circunstâncias mudam, meu pai disse, evitando o meu olhar. Que circunstâncias? Meu prêmio de ensino, meu diploma de mestrado, a minha década de experiência em sala de aula. Jéssica riu, um som tilintante, como vidro quebrando. Olivia, gerenciar um fundo multimilionário requer mais do que boas intenções. Você está certa. Requer entender o que os professores realmente precisam, e é por isso que precisamos de alguém com experiência no mundo real. Patrícia interveio. Experiência no mundo real. As palavras saíram mais afiadas do que o pretendido. Eu ensino 28 crianças de 8 anos todos os dias. Eu compro materiais com o meu próprio dinheiro. Eu trabalho 60 horas por semana por um salário modesto. Quanto mais real que isso.
Pessoas nas mesas vizinhas estavam se virando para assistir. Alguém estava com o celular gravando. Isso é vergonhoso? Meu pai sibilou. Você precisa ir embora agora. Vergonhoso? O que é vergonhoso é dar um assento no conselho de educação para alguém que nunca pisou em uma sala de aula. Segurança! Patrícia gritou, levantando a mão. 2 seguranças começaram a se mover em nossa direção. O fotógrafo estava tirando fotos. Era isso. O momento em que eu me tornava a filha louca que arruinou a aposentadoria do pai. Eu já estou indo, eu disse, recuando. Mas todos aqui deveriam saber que Roberto Silveira acabou de escolher contatos em vez de conhecimento, conexões em vez de compaixão. O legado dele não é educação, é oportunismo. Fora! O rosto do meu pai estava vermelho, a sua compostura finalmente rachando. Você não é mais bem-vinda aqui. As palavras me atingiram mais forte do que qualquer tapa. Não é mais bem-vinda, na aposentadoria do meu próprio pai. Enquanto a segurança se aproximava, uma voz calma cortou a tensão. Isso não será necessário. Marcos apareceu ao meu lado, sua presença firme como um farol. Ele se dirigiu aos seguranças com uma autoridade tranquila. Estamos saindo por vontade própria. Mas primeiro, senhor Silveira, uma pergunta. Meu pai o encarou. O quê? O senhor sabe quem é o seu principal patrocinador de verdade? O CEO da corporação Techadu. Claro, algum executivo de tecnologia. O que isso tem de... Interessante, Marcos interrompeu. Muito interessante. O sorriso de Marcos era sutil, mas inconfundível. Vamos, Olivia. Algo no seu tom fez com que todos parassem. Os seguranças nos flanquearam enquanto caminhávamos pelo salão de festas, 200 pares de olhos acompanhando a nossa humilhação. Alguém sussurrou. Aquela é mesmo a filha dele? Outra pessoa levantou o celular, transmitindo o espetáculo ao vivo. Você está se envergonhando, Patrícia gritou alto o suficiente para que todos ouvissem. É isso que acontece quando você não consegue aceitar as suas limitações. Eu parei de andar, me virei, toda a sala prendeu a respiração. As minhas limitações? Algumas pessoas são feitas para a grandeza, Jéssica acrescentou, agora de pé, sua voz carregando a confiança de um tribunal. Outras são feitas para coisas mais simples. Não há vergonha em ser comum, Olivia. Comum. A palavra pairou no ar como uma sentença. Ensinar é um trabalho nobre. Patrícia continuou com falsa simpatia. Mas vamos ser honestos, qualquer um pode dar aulas para o ensino fundamental. É preciso ter talento de verdade para ter sucesso em direito ou nos negócios. Qualquer um pode dar aulas. Eu pensei no Zeca, meu aluno com dislexia, que finalmente tinha aprendido a amar a leitura. Na Ana, que superou o mutismo seletivo na minha sala de aula. Nas jornadas de 17 horas, na instrução diferenciada, nos cursos de psicologia infantil, na paciência infinita necessária para moldar mentes jovens. Você está certa, eu disse baixinho. Qualquer um pode ficar na frente de uma sala de aula, mas nem todos podem ensinar. Há uma diferença. Meu pai se levantou na mesa VIP, seu rosto roxo de raiva. Segurança, escoltem-nos para fora agora. Roberto, Davi Oliveira interveio. Talvez devêssemos ficar de fora disso, Davi. Isso é um assunto de família. Assunto de família. Ser publicamente humilhada era um assunto de família. Os seguranças se aproximaram e um tocou meu cotovelo. Senhora, precisamos que a senhora saia. Não toque na minha esposa. A voz de Marcos ainda estava envolta em veludo. O segurança recuou imediatamente. Ou o quê? Meu pai desafiou. Vocês dois vão embora? Por favor, façam isso. O anúncio da Jéssica é o único que importa esta noite. Marcos pegou o celular, digitou algo rapidamente. Você está absolutamente certo, Roberto. O anúncio da Jéssica importa sim, na verdade, importa para algumas poucas pessoas. O que isso significa? Patrícia exigiu. Vocês vão descobrir. Marcos guardou o celular. Davi, talvez você queira verificar o seu e-mail. Acabei de te enviar algo importante. Davi Oliveira franziu a testa, pegando o celular. Seus olhos se arregalaram enquanto ele lia. O que você... Meu pai começou. Nada que já não estivesse em andamento. Marcos disse calmamente. Olivia, vamos? Não precisamos estar aqui para o que acontece a seguir.
Enquanto caminhávamos em direção à saída, eu ouvi a voz urgente de Davi Oliveira. Roberto, precisamos conversar agora. A última coisa que eu vi foi o rosto confuso do meu pai, enquanto Davi Oliveira lhe mostrava algo no celular dele e a expressão perfeitamente composta de Patrícia começando a rachar. Estávamos quase nas portas do salão quando Marcos parou abruptamente. Na verdade, mudei de ideia. Ele se virou de volta para a sala, seus passos propositais. Eu nunca o tinha visto assim. Geralmente meu marido era o quieto, contente em apoiar das laterais. Mas algo tinha mudado. Marcos, o que você está fazendo? Algo que eu deveria ter feito no momento em que eles mudaram o seu assento. Ele caminhou direto para o palco, subindo as escadas 2 degraus de cada vez. Com licença, Sr. Silveira. Marcos disse no microfone, sua voz carregando a mesma autoridade calma que eu tinha ouvido ele usar em chamadas de conferência. Uma pergunta rápida antes de irmos. Meu pai parecia pronto para explodir. Saia desse palco. Apenas uma pergunta. O senhor mencionou que a corporação Techadu está fornecendo 5 milhões de reais para o seu fundo. Isso é bastante impressionante. O senhor sabe muito sobre a Techadu? Que tipo de pergunta é essa? Patrícia guinchou. Segurança! Mas Davi Oliveira levantou a mão, impedindo os seguranças. Deixe-o falar, Roberto. Isso é relevante. Marcos continuou imperturbável. A Techadu se especializa em tecnologia educacional para escolas carentes. Eles acreditam que toda criança merece educação de qualidade, independentemente do seu CEP. Ele disse, nós. Uma história de empresa fascinante, na verdade. Marcos continuou conversando. Fundada há 5 anos por alguém que viu a sua mãe lutar como professora de escola pública. Ela gastava o próprio dinheiro com materiais, trabalhava nos fins de semana sem receber e nunca teve o reconhecimento que merecia. Parece familiar? A sala agora estava em um silêncio total. Até a equipe de buffet tinha parado de se mover. Aquele fundador prometeu a si mesmo que quando ele tivesse os meios, ele apoiaria os professores de forma adequada. Não com palavras vazias ou fotos, mas com recursos de verdade. Marcos olhou diretamente para meu pai. Aquele fundador acreditava que professores como a Olivia, os que ficam até tarde dando reforço para alunos com dificuldades, que passam os verões desenhando currículos inovadores, que veem potencial onde outros veem problemas, esses professores merecem mais do que um assento no fundo da sala. Qual é o seu ponto? Meu pai exigiu, embora lhe sua voz tivesse perdido a firmeza. O meu ponto é que o financiamento da Techadu vem com condições específicas. Alinhamento de valores. Eles chamam. A empresa ela é muito particular sobre quem gerencia as doações deles. Davi Oliveira estava digitando furiosamente no celular agora, sua expressão cada vez mais alarmada. Marcos, eu sussurrei, as peças se encaixando. As chamadas de conferência que ele fazia no nosso escritório em casa, os jornais de educação na sua mesa de cabeceira, a forma como ele sempre sabia exatamente o que a minha sala de aula precisava. Os termos do contrato, Marcos disse, sua voz ainda casual, são bem específicos sobre o tipo de liderança que a Techadu espera. Estranho que o senhor não os tenha revisado com mais cuidado. O rosto do meu pai tinha ido do vermelho para o pálido. Você não pode ser... Marcos sorriu. Não era um sorriso cruel, apenas objetivo. Suposições interessantes, Sr. Silveira. Davi Oliveira se aproximou com o celular na mão, a voz urgente. Roberto, precisamos discutir isso imediatamente. As especificações do contrato... Que especificações de contrato? Patrícia exigiu, sua compostura finalmente rachando. Marcos pegou o seu próprio celular, lendo da tela. Seção 7.3. A gestão do fundo deve priorizar a experiência de educadores em sala de aula. Seção 7.4. As posições no conselho devem refletir diversas formações educacionais, com preferência por professores ativos. Ele olhou para cima. Devo continuar? Jéssica riu nervosamente. Isso é ridículo. Você não pode estar sugerindo... Eu não estou sugerindo nada. Marcos interrompeu suavemente. Estou simplesmente lendo de um documento legal vinculativo, um que o Sr. Silveira assinou há 6 semanas. Meu pai pegou o contrato de Davi Oliveira, examinando-o freneticamente.
O rosto dele ficou ainda mais pálido. Além disso, Marcos continuou, a Techadu se reserva o direito de retirar o financiamento se estas condições não forem cumpridas. Está tudo lá, preto no branco. Você nos armou, Patrícia sibilou. Não, nós oferecemos 5 milhões de reais com condições claras. Vocês apenas presumiram que podiam ignorá-las. A voz de Marcos permaneceu perfeitamente profissional. Interessante como vocês nunca se deram ao trabalho de perguntar quem dirigia a Techadu. Vocês viram o dinheiro e presumiram que os detalhes não importavam. Eu notei algo então. O logotipo da Techadu no enorme painel atrás do palco. A mesma maçã estilizada com um boné de formatura que eu tinha visto na tela do laptop de Marcos dezenas de vezes. Como eu pude não ter notado? Isso é uma armadilha. Jéssica se levantou, seus instintos de advogada entrando em ação. Na verdade, é direito contratual, Marcos respondeu. Sua especialidade, eu acredito. Então você vai apreciar a seção 12.1. Qualquer anúncio público de posições no conselho sem a aprovação do patrocinador constitui quebra de contrato. A sala murmurava com sussurros. Celulares estavam por toda parte gravando esta reviravolta sem precedentes. Davi Oliveira pigarreou. Roberto, como presidente do conselho, eu preciso perguntar, o senhor revisou este contrato com um consultor jurídico antes de assinar? Patrícia disse. A Jéssica tinha revisado. Todos os olhos se voltaram para Jéssica, que de repente parecia menos uma associada sênior e mais um servo na frente dos faróis de um carro. Eu dei uma olhada por cima. Pareceu ser padrão. Deu uma olhada por cima? O tom de Davi Oliveira poderia ter congelado a água. Um contrato de 5 milhões de reais e você deu uma olhada por cima? Marcos se afastou do microfone. Senhor Oliveira, acredito que o senhor tem algumas decisões a tomar sobre a liderança do fundo. Aguardaremos a sua resposta. Enquanto ele caminhava de volta em minha direção, o salão explodiu. Davi Oliveira estava convocando uma reunião de emergência do conselho. Patrícia estava gritando com Jéssica. Meu pai estava paralisado, olhando para o contrato como se ele pudesse desaparecer se ele olhasse por tempo suficiente. E no painel atrás de todos eles, o logotipo da Techadu parecia brilhar um pouco mais forte. Você ainda está comigo? Se esta história ressoou com você, por favor, tire um segundo para curtir este vídeo. Realmente ajuda mais pessoas a encontrarem essas histórias. E se você está se perguntando o que Marcos está prestes a revelar, confie em mim. Você não vai querer perder esta próxima parte. Você já teve alguém que te defendeu quando você não podia se defender? Aquele momento em que alguém que você ama te mostra o quão valioso você realmente é. Me conte nos comentários. Agora, é aqui que tudo mudou. Onde a verdade finalmente veio à tona na frente de todos. A compostura de Patrícia se desfez completamente. Ela pegou o microfone do púlpito, sua voz estridente de desespero. Isso é manipulação. Este homem... Ela apontou para Marcos. Tem nos enganado, escondendo quem ele era. A Olivia provavelmente planejou tudo isso. Planejou o quê? Eu perguntei, encontrando a minha voz. Planejou ser humilhada na aposentadoria do meu pai? Planejou ser chamada de embaraço para a família? Você é um embaraço. A máscara de Patrícia finalmente caiu por inteiro. Uma professora ganhando pouco mais de 40 mil reais por ano, dirigindo um carro popular de 10 anos, comprando em supermercado. Você sabe como é ter que explicar vocês quando a Jéssica e eu vamos a eventos no clube? A sala suspirou coletivamente. Alguém sussurrou. Ela realmente disse isso em voz alta. E você? Patrícia se virou para Marcos, fingindo ser um Zé Ninguém quando você é... Quando eu sou o quê? Marcos perguntou calmamente. Um homem de sucesso que ama a sua esposa, que tem orgulho de ela moldar mentes jovens, que acha que o trabalho dela importa mais do que qualquer acordo corporativo. Jéssica pegou o microfone da mão da mãe. Isso não muda nada. Eu tenho as qualificações, eu tenho as conexões. Você não tem nenhuma experiência com educação, eu disse, dando um passo à frente. Cite uma teoria educacional, uma técnica de gestão de sala de aula, uma adaptação para uma deficiência de aprendizagem.
Silêncio. Foi o que eu pensei. A experiência não importa quando você tem talento. Jéssica respondeu. Algumas pessoas nascem líderes. Outras são apenas professoras. Apenas professoras. Lá estava de novo. Meu pai finalmente encontrou a sua voz. A Olivia sempre foi uma pessoa sem ambição. Sempre se contentou com menos. Eu tentei empurrá-la para a faculdade de Direito, para a faculdade de Negócios, para qualquer coisa com prestígio. Mas ela escolheu isso. Isso. 10 anos de dedicação reduzidos a um decepcionado isso. Quer saber de uma coisa? Eu disse, minha voz ecoando pelo salão silencioso. Você está certo. Eu escolhi isso. Eu escolhi acordar todos os dias e fazer a diferença. Eu escolhi ser a pessoa para quem as crianças correm com seus problemas. Eu escolhi o propósito em vez do dinheiro. Que nobre, Patrícia zombou. E que conveniente que o dinheiro do seu marido te permite brincar de professora sem se preocupar com as contas. A acusação pairou no ar como veneno. Ao nosso redor, 200 pessoas assistiam a esta família implodir, seus celulares capturando cada palavra. Minha esposa, Marcos disse baixinho, nunca pegou 1 centavo da Techadu. Ela nem sabe a extensão total do... Ele parou. Na verdade, quer saber de uma coisa? É hora de todos saberem exatamente quem merece respeito nesta sala. Ele caminhou de volta para o palco com propósito, e desta vez, ninguém tentou pará-lo. Senhoras e senhores, eu tenho um anúncio. Marcos ficou no púlpito com uma confiança tranquila que eu tinha visto ele mostrar apenas nos nossos momentos mais privados, quando ele falava sobre mudar a educação, sobre fazer a diferença. O salão de festas ficou completamente em silêncio. Meu nome é Marcos Silveira. Ele começou. Sim, eu peguei o sobrenome da minha esposa quando nos casamos. Ela não sabe disso, mas foi porque eu queria honrar a única pessoa nesta família que realmente entende o que educação significa. Minha respiração parou. Ele nunca tinha me contado por que tinha pegado o meu sobrenome. Há 5 anos, eu vi minha esposa chegar em casa chorando, porque ela tinha gastado o seu salário inteiro em livros para a sala de aula dela. Naquela mesma noite, ela ficou acordada até às 3 da manhã, criando planos de aprendizagem individualizados para cada um dos seus alunos. A voz dele ecoou pela sala com uma clareza devastadora. Foi então que eu decidi construir algo que apoiasse professores como ela. Todo CEO nesta sala. Marcos continuou, o olhar dele percorrendo a multidão. Todo advogado, toda pessoa bem-sucedida aqui, todos nós começamos com um professor. Alguém que viu potencial em nós. Alguém que ficou depois da escola para nos ajudar a entender. Alguém que acreditou em nós quando nós não acreditávamos em nós mesmos. Davi Oliveira assentiu lentamente, sua expressão pensativa. Mas nós os esquecemos, não é? Nós alcançamos o sucesso. E de repente aqueles professores se tornam embaraços, não impressionantes o suficiente para os nossos eventos, não dignos das nossas mesas VIPs. Isso é demagogia, Patrícia protestou fracamente. Não, Marcos respondeu. Isso é a verdade. A Olivia tocou mais vidas em 1 ano de ensino do que a maioria de nós tocará em carreiras inteiras. Os alunos dela escrevem para ela anos depois. Os pais acreditam por mudar a trajetória dos seus filhos. Mas hoje à noite, ela não foi boa o suficiente para a mesa da família. Ele pegou o celular, projetando algo na tela atrás dele. Era uma foto, a minha sala de aula. As paredes cobertas com trabalhos de arte dos alunos, certificados de conquista e cartas de obrigado. É assim que o sucesso de verdade se parece. É isso que realmente importa. A voz dele ficou mais forte. E se Roberto Silveira não consegue ver isso, se ele valoriza contatos em vez de conhecimento, prestígio em vez de propósito, então ele não merece o que a Techadu oferece. Você não pode retirar o financiamento por questões pessoais, Jéssica gritou, seus instintos de advogada entrando em ação. Marcos sorriu um pouco. Eu não estou retirando nada por questões pessoais. Estou retirando por desalinhamento de valores. Seção 3.2 do contrato. O patrocinador se reserva o direito de redirecionar os fundos se a organização beneficiária falhar em demonstrar compromisso com o apoio a educadores de sala de aula. Redirecionar?
Davi Oliveira perguntou de forma incisiva. Redirecionar para onde? Marcos olhou diretamente para mim e, pela primeira vez naquela noite, a sua máscara profissional caiu, revelando puro amor e orgulho. Para alguém que realmente merece. Devo me apresentar adequadamente, Marcos disse, sua voz carregando a autoridade absoluta. Meu nome é Marcos Silveira, fundador e CEO da Corporação Techadu. O salão explodiu. Gritos, exclamações, cadeiras arrastando-se, enquanto as pessoas se levantavam para ter uma visão melhor. A câmera do fotógrafo clicou rapidamente, capturando o momento em que o império do meu pai desmoronou. Isso é impossível, Patrícia gaguejou, segurando a borda da mesa. Você não é ninguém, você dirige um carro popular, você faz compras em supermercados comuns. Sim, eu faço, Marcos concordou. Porque eu prefiro colocar dinheiro em salas de aula do que em símbolos de status. Conceito revolucionário, eu sei. Meu pai tinha desabado na sua cadeira, o rosto dele cinza. Você tem mentido para nós por 7 anos. Eu nunca menti. Vocês nunca perguntaram. Vocês presumiram que um homem quieto que apoiava sua esposa professora deveria ser um fracasso. O preconceito de vocês o cegou. O celular de Jéssica tocou. Ela atendeu por reflexo, o rosto dela perdendo a cor enquanto ela ouvia. Eu entendo. Sim, senhor. Ela desligou, parecendo atordoada. Era o sócio-gerente. O escritório de advocacia quer discutir o risco à reputação da empresa. O quê? Patrícia guinchou. A transmissão ao vivo de hoje à noite já atingiu 50 mil visualizações. Alguém gritou. Está bombando. Davi Oliveira se aproximou. Senhor Silveira, Marcos, como presidente do conselho, eu preciso saber suas intenções em relação ao fundo. Marcos nunca quebrou o contato visual com o meu pai. A Corporação Techadu está retirando todo o financiamento do Fundo de Educação Silveira com efeito imediato. Você não pode! Meu pai rugiu, finalmente encontrando a sua voz. Nós temos um contrato que vocês violaram no momento em que anunciaram a nomeação da Jéssica sem a aprovação do patrocinador. O seu próprio advogado deveria ter notado isso. Ele olhou para a Jéssica. Ah, espere! A ironia foi devastadora. A incompetência de Jéssica tinha dado a Marcos a cláusula de saída perfeita. Além disso, Marcos continuou, eu estou estabelecendo um novo fundo. A Fundação Olívia Silveira de Excelência no Ensino. 5 milhões de reais, gerenciados por educadores de verdade para educadores de verdade. Os professores na mesa 12 começaram a aplaudir. Em seguida, a mesa 11 se juntou. Logo, metade da sala estava aplaudindo. Todos os educadores que tinham sido relegados para o fundo. Todas as pessoas comuns que realmente entendiam o que importava. Davi, Marcos, se dirigiu ao presidente do conselho. Eu gostaria que o senhor considerasse presidir a nova fundação. Nós precisamos de alguém com a sua integridade. Davi Oliveira olhou entre Marcos e meu pai, sua decisão clara. Seria uma honra. Isso é roubo, Patrícia gritou. Nós vamos processar. Por favor, o façam, Marcos disse calmamente. Tenho certeza que a publicidade será maravilhosa para todos os envolvidos. Esposa de diretor chama professores de embaraços. Tem um som tão agradável. Meu pai se levantou devagar, sua dignidade em farrapos, seu legado destruído em minutos. Olívia, você arruinou tudo. Mas eu não estava mais olhando para ele. Eu estava olhando para o meu marido, o homem que acabou de se revelar como o meu protetor mais feroz, o meu campeão mais discreto. Com efeito imediato, Marcos anunciou, sua voz carregando a finalidade de um juiz. A Corporação Techadu retira todo o financiamento do Fundo de Educação Silveira. As palavras ecoaram pelo salão como um trovão. 5 milhões de reais se foram em uma única frase. Você não pode fazer isso. Meu pai se lançou para o palco. Aquele dinheiro foi prometido. Os anúncios foram feitos. Os programas foram planejados. Planos mudam, Marcos disse, ecoando as palavras do meu pai de antes de volta para ele. Não foi isso que o senhor disse para Olívia sobre a posição dela no conselho?
Davi Oliveira já estava no seu celular, provavelmente ligando para uma reunião de emergência do conselho. Outros membros do conselho se amontoaram, seus sussurros urgentes e em pânico. Isso é vingativo, Jéssica acusou, sua voz tremendo. Você está punindo um fundo que ajuda crianças por causa de uma disputa familiar. Não, Marcos corrigiu. Eu estou redirecionando recursos para pessoas que realmente entendem de educação. O contrato explicitamente declara que os fundos da Techadu devem apoiar educadores de sala de aula. Dar o controle para alguém que nunca ensinou viola a nossa missão principal. Ela ia aprender, Patrícia protestou desesperadamente. Com quem? Com a professora que você acabou de chamar de embaraço. O tom de Marcos permaneceu profissionalmente frio. Com a filha que o Sr. Silveira não conseguiu reconhecer no seu discurso. Os comentários da transmissão ao vivo rolavam rapidamente na tela do celular de alguém por perto. Justiça. Finalmente alguém se opõe ao nepotismo. Aquela professora merece algo melhor. Sr. Silveira. Davi Oliveira falou, sua decisão tomada. Considerando este acontecimento, o Conselho precisa se reunir imediatamente. A nomeação da Jéssica está obviamente nula sem o financiamento. Isso é uma conspiração, Patrícia cuspiu. Vocês todos planejaram isso. Nós não planejamos nada, eu disse, encontrando a minha voz. Vocês criaram a situação com as escolhas de vocês. Cada insulto, cada desprezo, cada momento que vocês me fizeram sentir inútil. Vocês construíram este resultado sozinhos. Os ombros do meu pai caíram. Em 60 segundos, ele tinha ido de diretor celebrado para o homem que perdeu 5 milhões de reais por meio da arrogância e do nepotismo. A comunidade de ensino merece algo melhor, Marcos continuou. Eles merecem líderes que entendam as suas lutas, que valorizem as suas contribuições, que os vejam como profissionais, não como embaraços. Por favor, meu pai disse baixinho, a luta se esvaindo dele. O fundo ajuda centenas de professores. E ele ainda vai ajudar, Marcos respondeu. Só que não sob o seu nome, não sob uma liderança que vê os professores como menos do que eles são. A Fundação Olívia Silveira servirá à mesma comunidade com respeito de verdade. Um repórter se aproximou. Sr. Silveira, o senhor está dizendo que isso foi pessoal? Marcos considerou a pergunta. Estou dizendo que os valores importam. Se você não consegue respeitar professores, você não deveria controlar o financiamento para professores. É tão simples quanto isso. Os seguranças que quase tinham nos escoltado para fora antes agora estavam parados desajeitadamente, sem saber o que fazer. A dinâmica de poder tinha mudado tão completamente que eles olhavam para Marcos em busca de direção. Terminamos aqui, Marcos disse simplesmente. Marcos voltou ao microfone uma última vez, sua presença exigindo atenção absoluta. Antes de irmos, eu quero anunciar o estabelecimento da Fundação Olívia Silveira de Excelência no Ensino. A voz dele carregava um orgulho que fez os meus olhos arderem de lágrimas. 5 milhões de reais dedicados a apoiar educadores de sala de aula que fazem o trabalho de verdade de moldar o nosso futuro. Os professores na mesa 12 se levantaram para aplaudir. A senhora Bastos estava chorando abertamente. Esta fundação fornecerá bolsas para materiais de sala de aula, financiará a educação continuada e oferecerá apoio à saúde mental para professores que enfrentam o esgotamento. Marcos olhou diretamente para mim. Ela será presidida por alguém que entende o que os professores realmente precisam, porque ela é uma. Você quer que eu não consegui terminar a frase. Se você aceitar, Marcos disse suavemente. Embora eu deva mencionar que eu nunca te contei sobre a Techadu, porque eu queria que você me amasse por quem eu sou, não por isso. Eu sei, eu sussurrei, me lembrando de todas as vezes que ele tinha me apoiado sem alarde, sem reconhecimento, sem necessidade de crédito. Isso é ultrajante. A voz de Patrícia rachou de desespero. Você não pode simplesmente criar uma fundação concorrente. Ela não está concorrendo, Marcos corrigiu. O fundo de vocês não existe mais sem financiamento. Isso é uma substituição. Davi Oliveira se aproximou. No que me diz respeito, os membros do conselho que realmente se importam com a educação ficariam honrados em servir sob a liderança da Sra. Silveira. 30 professores na sala se levantaram. Uma onda de movimento das mesas de trás, depois a equipe de apoio, depois vários pais que eu reconheci.
Logo, quase metade da sala estava de pé. Todas as pessoas que entendiam o que realmente importava na educação. Além disso, Marcos anunciou, a Techadu vai igualar qualquer doação feita para a fundação esta noite, real por real. Imediatamente, celulares foram pegos. O chefe do sindicato local de professores gritou: 10 mil reais do nosso fundo de emergência! 20 mil reais da Associação de Pais e Professores! Outra pessoa gritou. Em minutos, promessas totalizando 300 mil reais encheram o ar. Com a equiparação, nós tínhamos arrecadado mais de R$500 mil, além do financiamento base. Jéssica ficou paralisada, assistindo o futuro dela, cuidadosamente planejado, desmoronar. A posição no conselho, o prestígio, as oportunidades de networking, tudo evaporando porque ela tinha dado uma olhada por cima em um contrato. Isso não vai ficar assim, ela disse fracamente. Existem implicações legais. Você está certa, Marcos concordou. O seu escritório de advocacia provavelmente vai querer discutir como a sua associada sênior perdeu termos de contrato cruciais que custaram R$5 milhões a um cliente. Isso sim tem implicações legais. O celular dela tocou novamente. Ela olhou para a tela e não atendeu. A senhora Silveira. Davi Oliveira se dirigiu a mim formalmente. A senhora aceitaria minha posição de presidente fundadora? Eu olhei para meu pai, que estava derrotado na sua mesa VIP, sua grande aposentadoria transformada em humilhação pública, e então para Marcos, que tinha me protegido enquanto respeitava a minha independência. Eu aceito. O celular de Jéssica não parava de tocar. Cada ligação que ela recusava fazia a próxima chegar mais rápido. Finalmente, ela teve que atender. Sim, senhor Figueiredo. A voz dela estava quase inaudível, mas no salão em silêncio, todos nós podíamos ouvir. Eu entendo. Sim, senhor. A transmissão ao vivo. Eu sei. Amanhã de manhã. Sim, senhor. Ela desligou, suas mãos tremendo. A associada sênior que tinha entrado no evento com saltos de grife agora parecia uma estudante de direito que tinha reprovado na prova da OAB. Eles querem discutir o controle de danos, ela disse entorpecida. O maior cliente de educação do escritório viu a transmissão. Eles estão reconsiderando a representação deles. O que você esperava? A senhora Bastos perguntou sem maldade. Você insultou publicamente uma profissão inteira. Os professores também são pais, são eleitores, são clientes. A realidade estava se instalando. Jéssica não tinha apenas me insultado. Ela tinha insultado todos os professores que estavam assistindo, todos os pais que valorizavam a educação, todas as pessoas que se lembravam de um professor que mudou a vida delas. Patrícia pegou o braço da filha. Nós vamos consertar isso. Nós vamos emitir um comunicado. Nós vamos dizer que você foi mal interpretada. É uma transmissão ao vivo, mãe, Jéssica disse sem emoção. 50 mil visualizações e subindo. Os blogs de direito já estão pegando. A advogada que deu uma olhada por cima em um contrato multimilionário chama professores de inúteis. O celular dela vibrou com uma mensagem. Ela a leu e riu. Um som quebrado, incrédulo. A Ordem dos Advogados quer discutir a minha conduta pública. Aparentemente, desvalorizar educadores viola os padrões de ética profissional. Marcos falou baixinho. Ações têm consequências profissionais. Você escolheu construir a sua carreira pisando nos outros. Agora os outros estão pisando de volta. A culpa é sua, Patrícia se virou para mim com maldade. Se você tivesse apenas aceitado o seu lugar... O lugar dela, Marcos a interrompeu, é onde quer que ela escolha ficar. E hoje à noite, ela está como a chefe de uma fundação que realmente vai ajudar professores, não apenas usá-los para fotos. Davi Oliveira pigarreou. Roberto, o conselho precisa da sua carta de demissão até segunda-feira. Dados os eventos de hoje à noite, a sua participação continuada seria problemática. Meu pai não respondeu. Ele ficou sentado, olhando para uma toalha de mesa, envelhecendo anos em minutos. No que me diz respeito, eu disse baixinho, eu nunca quis isso. Eu só queria ser incluída, ser valorizada, ter o meu pai orgulhoso do que eu faço. Eu tinha orgulho, ele disse com a voz rouca. Eu queria mais para você. Mais do que moldar o futuro. Mais do que ser amada por 28 crianças que acham que eu sou a melhor do mundo.
Mais do que fazer uma diferença de verdade. Eu balancei a cabeça. Isso não é mais, pai. É apenas diferente, e diferente não é melhor. O celular de Jéssica tocou de novo. Outro cliente desistindo. Outra consequência chegando. O império construído em desprezar professores estava desmoronando. Uma ligação por vez. Quando nós saímos do salão, o vídeo já tinha viralizado. 2 milhões de visualizações em 3 horas. A hashtag Ninanessa Professores Merecem Respeito estava em alta nacionalmente. O meu celular não parava de vibrar. Mensagens de ex-alunos, colegas professores, pais que tinham ouvido o que aconteceu. A história tinha tocado em um ponto sensível. Todo professor a quem tinha sido dito que era apenas um professor. Todo educador a quem tinha sido perguntado: mas qual é o seu trabalho de verdade? A internet nunca esquece, Marcos disse, enquanto estávamos no nosso carro, assistindo os números subirem nas redes sociais. As consequências foram rápidas e impiedosas. Capturas de tela de Patrícia chamando professores de embaraços se tornaram memes. Algumas pessoas são feitas para a grandeza, outras para ensinar. De Jéssica foi impresso em cartazes de protesto do lado de fora do escritório de advocacia na manhã seguinte. A reputação do meu pai, construída ao longo de 30 anos, foi destruída em uma única noite. O diretor que não valorizava professores, o educador que via a educação como embaraçosa. A ironia foi devastadora. 3 dias depois, o Conselho Escolar emitiu um comunicado. À luz dos recentes eventos, Roberto Silveira antecipou voluntariamente a sua aposentadoria com efeito imediato. Voluntariamente? Nós todos sabíamos o que isso significava. Patrícia e Jéssica se mudaram para outra cidade dentro do mês. A trajetória de Jéssica para se tornar sócia no escritório de advocacia tinha sido adiada indefinidamente. Ela conseguiu uma posição em um pequeno escritório especializado em direito imobiliário. Não mais clientes de educação, não mais casos de prestígio. O perfil dela no LinkedIn não mencionava mais o diploma de direito de Harvard na primeira linha. Mas as respostas positivas esmagaram todo o resto. Professores de todo o país compartilhando as suas histórias. Pais me agradecendo por ter me defendido. Alunos... Tantos alunos dizendo que os professores deles mereciam algo melhor. A Fundação Olívia Silveira recebeu mais de 50 ofertas de patrocínio corporativo na primeira semana. Empresas queriam ser associadas ao respeito pelos professores, não ao desprezo. Nós tivemos que contratar funcionários só para processar as inscrições. Sabe qual é a parte irônica? Eu disse para Marcos enquanto revisávamos as inscrições para a fundação. O pai passou 30 anos na educação, mas ele será lembrado por desrespeitar educadores. Ele fez a escolha dele, Marcos disse simplesmente. Toda vez que ele apresentou a Jéssica em vez de você, toda vez que ele valorizou o prestígio em vez do propósito. Escolhas têm consequências. Um mês depois, nós realizamos a nossa primeira reunião do Conselho da Fundação. Davi Oliveira, 5 professores veteranos, 2 defensores de pais e eu. Nenhum advogado, a menos que tivessem ensinado. Nenhum executivo de negócios, a menos que tivessem sido voluntários em salas de aula. Apenas pessoas que entendiam que ensinar não era menos que, era tudo. A reunião foi na mesa 12 do mesmo salão de festas. Nós tínhamos especificamente pedido por ela. Das mesas de trás para a sala de conselho, a senhora Bastos disse com um sorriso. É uma grande jornada. Não, eu corrigi. Da sala de aula para a sala de conselho, essa é a jornada que importa. 6 semanas depois do evento, meu pai ligou. Eu já esperava por isso. Patrícia tinha o deixado 2 semanas antes, se mudando para ficar perto da Jéssica. A casa é grande demais para uma pessoa só, ele disse. O silêncio era ensurdecedor. Olívia, precisamos conversar. Estamos conversando agora. Pessoalmente, por favor. A voz dele soava mais velha, frágil. Eu preciso pedir desculpas. O senhor precisa ou precisa de perdão para salvar a sua reputação? Uma longa pausa. Eu conseguia imaginá-lo lutando, ainda incapaz de admitir totalmente os seus fracassos. Eu não deveria ter dado ainda a posição da Jéssica para você.
E eu não deveria ter te excluído da mesa VIP. E Olivia, por favor, você já provou o seu ponto. Você destruiu tudo. A minha reputação, a minha aposentadoria, o meu casamento. Eu não destruí nada, eu interrompi. O senhor fez isso sozinho. Cada escolha que o senhor fez levou àquele momento. Eu só parei de te proteger das consequências. Você é a minha filha. Isso não significa nada? Significou tudo para mim. Mas o que significou para o senhor? Eu era a sua filha quando o senhor esqueceu o meu aniversário 2 vezes. Quando o senhor faltou à minha cerimônia de premiação de ensino por causa do Clube do Livro da Patrícia. Quando o senhor apresentou a Jéssica como a filha de quem o senhor tem orgulho. Quando o senhor chamou a minha carreira de embaraço. Eu era a sua filha então. O silêncio se estendeu entre nós. Anos de mágoa condensados em segundos. O que você quer de mim? Ele perguntou finalmente. Nada. Esse é o ponto. Eu não preciso de nada do senhor mais. Então é isso. Você está me cortando? Estou estabelecendo limites. Se o senhor quer um relacionamento, aqui estão os meus termos. 6 meses de terapia familiar, um pedido de desculpas público para uma comunidade de ensino e um esforço genuíno para entender por que o que o senhor fez foi errado. Não apenas as consequências, mas o mal de verdade. Isso é ridículo. Eu não vou para a terapia como se eu fosse... Então terminamos. A escolha é sua, pai, como sempre foi a sua escolha. Você mudou, ele disse amargamente. O Marcos te virou contra mim. Não, pai. Marcos me mostrou que eu mereço respeito. O Senhor me mostrou que não ia dá-lo. Não é a mesma coisa. Eu desliguei gentilmente. Sem raiva, sem satisfação, apenas paz. Ele não ligou de volta. Não cumpriu os meus termos. Fez a sua escolha novamente. E pela primeira vez na minha vida, eu estava bem com isso. A aprovação dele não era mais a minha medida de valor. 6 meses depois, a Fundação Olivia Silveira já tinha concedido 127 bolsas de estudo para professores que buscavam diplomas avançados. Nós tínhamos fornecido bolsas de emergência para 89 salas de aula que enfrentavam escassez de materiais. Nós tínhamos financiado apoio à saúde mental para mais de 200 educadores que estavam passando por esgotamento. Mas eu ainda ensinava no 3º ano, na Escola Municipal 58. Por que você não pede demissão? Um repórter perguntou durante uma entrevista. Você está dirigindo uma fundação multimilionária. Porque eu sou uma professora, eu respondi simplesmente. A fundação existe para apoiar professores. Como eu posso fazer isso se eu parar de ser uma? Marcos e eu não tínhamos mudado nada sobre a nossa vida diária. Nós ainda morávamos no nosso modesto apartamento de 2 quartos. Ele ainda dirigia o seu carro popular. Eu ainda fazia compras em promoções para materiais de sala de aula, embora agora a fundação me reembolsasse, e a todo outro professor que submetesse os recibos. A mudança de verdade foi interna. Eu andava mais ereta, falava mais claramente. Estabelecia limites sem pedir desculpas. Senhora Silveira, Zeca, meu ex-aluno com dislexia, agora no 5º ano, correu até mim no corredor. Eu entrei no grupo de leitura avançada. Que incrível, Zeca! A minha mãe diz que é porque a senhora me ensinou que diferente não é menos que. É apenas diferente. Diferente não é menos que. As palavras do meu pai revertidas e redimidas. Marcos e eu estávamos mais fortes do que nunca. O segredo que ele tinha guardado não tinha sido sobre engano, mas sobre proteção. Ele tinha me valorizado por quem eu sou, não pelo dinheiro dele. Ele queria que o meu pai visse o meu valor sem saber sobre a Techadu. Você se arrepende de algo? Eu perguntei a ele uma noite enquanto revisávamos as inscrições da fundação juntos. Só de uma coisa, ele disse. Eu queria ter te defendido antes. Você me defendeu quando mais importou. Nós tínhamos tentado ter um bebê por 2 anos. O estresse do drama familiar não tinha ajudado. Mas agora, com paz em nossas vidas, com limites firmemente estabelecidos, algo mudou. O teste mostrou 2 linhas. Um bebê de professora. Marcos disse, sua mão na minha barriga ainda lisa. Eles vão mudar o mundo. Todo bebê muda o mundo, eu corrigi. Os professores apenas os ajudam a perceber isso. Meu pai não cumpriu os meus termos. Sem terapia, sem pedido de desculpas, sem esforço para entender. Patrícia enviou e-mails desagradáveis, ocasionais, que foram direto para a caixa de spam.
Jéssica se reinventou como uma coach de equilíbrio entre vida pessoal e profissional no Instagram, nunca mencionando a sua carreira jurídica. Mas eu tinha 28 crianças de 8 anos que achavam que eu era mágica, um marido que via o meu verdadeiro valor, uma fundação que ajudava milhares de professores e agora, um bebê a caminho. Diferente não era menos que, era tudo. Olhando para trás agora, eu percebo que a lição mais importante daquela noite não foi sobre vingança ou justiça. Foi sobre reconhecimento, não dos outros, mas de nós mesmos. O seu valor não é determinado pela incapacidade de outra pessoa de vê-lo. Leia isso de novo. O seu valor existe independentemente de quem o reconhece. Eu passei 35 anos buscando a aprovação do meu pai, medindo o meu sucesso pelos olhos dele. Mas ensinar não é menos que ser advogado. Cuidar não é menos que competir. Servir não é menos que ter status. Esses são caminhos diferentes, não valores diferentes. O limite mais difícil que eu já estabeleci não foi com o meu pai. Foi comigo mesma. O limite contra a autodúvida, contra a crítica internalizada, contra acreditar que escolher o propósito em vez do prestígio me tornava menos que. Marcos não me salvou naquela noite. Ele revelou o que já era verdade. Que o meu trabalho importava, que a minha escolha tinha valor, que as 28 crianças que aprenderam a ler na minha sala de aula eram tão importantes quanto qualquer fusão corporativa. A fundação cresceu além de tudo que nós imaginamos. Mas sabe o que me deixa mais orgulhosa? Na semana passada, um dos meus ex-alunos se tornou professor. Ele disse: "Senhora Silveira, a senhora me mostrou que ensinar é um superpoder." É verdade. Todo professor que está lendo isso, assistindo isso, vivendo isso, vocês têm superpoderes. Vocês moldam mentes. Vocês constroem futuros. Vocês seguram as crianças quando elas caem e as ensinam a voar. Isso não é comum. Isso é extraordinário. Meu pai e eu não nos falamos há 8 meses. Talvez nunca mais nos falemos, mas eu aprendi que família não é sobre sangue. É sobre respeito. É sobre as pessoas que veem o seu valor quando você está duvidando de si mesmo. É sobre o marido que constrói um império para honrar o seu trabalho. É sobre os alunos que escrevem cartas de agradecimento 10 anos depois. Para aqueles de vocês que enfrentam situações semelhantes, seja com a família, amigos ou colegas, que diminuem as suas escolhas, lembrem-se disso. A incapacidade deles de ver o seu valor não o diminui. A necessidade deles de classificar o valor por salário não o define. O desconforto deles com a sua alegria não o destrói. Estabeleçam os seus limites com amor, mas os mantenham com firmeza. Vocês merecem ser celebrados, não tolerados. Vocês merecem ser valorizados, não comparados. Vocês merecem respeito pelo caminho que escolheram, especialmente quando esse caminho serve aos outros. E às vezes, apenas às vezes, o universo conspira para te dar um Marcos. Alguém que te vê, te valoriza e, quando necessário, revela a verdade sobre o seu valor para o mundo. Mas mesmo que você esteja sozinho na mesa 12, enquanto outros se sentam na mesa VIP, lembre-se que o seu valor não é determinado pelo seu lugar. Nunca foi. Muito obrigado por ouvir a minha história. Se ela tocou em você de alguma forma, por favor, se inscreva e clique no sino de notificação. Eu compartilho histórias como esta toda semana. Adoraria saber de vocês. Vocês já tiveram que escolher entre a aprovação da família e o autorrespeito? O que vocês teriam feito na minha situação? E para os professores, qual é a coisa mais depreciativa que alguém já disse sobre a sua profissão? Vamos celebrar uns aos outros nos comentários. Lembre-se, você merece ser valorizado por quem você é, não por quem os outros querem que você seja. Até a próxima vez, fiquem fortes e continuem a estabelecer esses limites.